Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Matheus Soares, eu faço parte do quadro de professores do canal Bíblia para o Cotidiano. E hoje nós estamos aqui, mais uma sexta-feira, para mais uma aula, né? Sim, estou com a mesma camisa do último vídeo, até porque eu estou gravando tudo no mesmo dia, né? Mas bom, sem delongas, sem enrolações e sem tudo mais, na última aula nós falamos sobre depressão, né? Nós estamos estudando aqui a revista da Betel, Viver Mais Adolescente, que trata ali com adolescentes entre seus 15 aos seus 17 anos, naquela transição, né, do adolescente ali da sua adolescência para sua juventude, aí e no futuro, né, logo uma vida adulta, né? O ponto é o seguinte: nós, na última aula, a aula de número 8, nós falamos sobre a questão da depressão, né, gente? Primeiro ponto, a depressão não é frescura. A depressão não é algo somente espiritual. Existe sim casos e casos, mas a depressão não é somente algo espiritual, né? Então, assim, é importante a gente também se alientar nessas questões, né? Para também a gente saber onde nós estamos pisando, né? Em vez de a gente sair falando um monte de besteira, a gente falar coisas com a consciência limpa, sabendo que nós estamos sendo instruídos e sabendo também que nós não estamos diminuindo a dor do próximo, né? Então, o que nós podemos concluir da última aula? Nós podemos concluir, gente, que a depressão realmente é um desafio real, real mesmo, assim. Algo tão terrível que tem assolado crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Então, assim, não tem idade para depressão. Ela é uma doença terrível e ela assola todo tipo de gente. Infelizmente, gente, infelizmente. É com dor no coração que eu falo isso. Não tô feliz por falar isso, né? Mas realmente ela assola todo esse tipo de gente. E bom, medicamentos e terapias fazem parte do tratamento, né? Então, assim, não chega e fala assim, não, que não sei o que isso é só falta de oração, falta de Deus. Não, gente. Medicamento e a terapia, ela faz parte de todo esse tratamento, né? Para nós, né, cremos e confiamos no Senhor, o tratamento inclui principalmente, tá, gente? Não tô tirando, tô falando que, assim, que é necessário também o renovo que a palavra de Deus produz, né, no nosso interior. Por isso, que além de medicamento e terapia, busquemos ao Senhor. Porque o Senhor nos cura, como a gente tem em Êxodo 15. Então, assim, que nós devemos entender isso. Não é frescura, é um problema real e só o Senhor pode nos curar. Agora, nós estamos partindo já para o final da revista, né? A revista tem aí 13 aulas. Nós estamos na aula de número 9 já. Então estaremos juntos essa sexta e mais 3 sextas só para frente. Porém, essa aula de número 9, ela fala sobre preconceito, desigualdade rejeitada por Deus. E aqui eu quero falar com diversas pessoas. O preconceito, ele enfim, aflora diversas áreas da vida e ainda ele mergulha em diversas áreas da sociedade também. Então é necessário nós falarmos sobre. Por que não falar sobre na igreja? Pois é, nós iremos falar. Nós iremos quebrar esses paradigmas, iremos quebrar esses preconceitos que nós mesmos colocamos contra alguns assuntos, colocamos alguns tabus sobre alguns assuntos. Tá bom? Então vamos lá, lição de número 9, preconceito. A base bíblica dessa lição, gente, ela vai se encontrar ali em Tiago 2, praticamente o capítulo inteiro, que é do 1 ao 13, falando sobre isso, né? E aí em Gálatas 3:28 é onde a gente vai achar o versículo-chave dessa lição, que vai dizer a seguinte coisa: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Qual que é o objetivo dessa lição? Compreender que o preconceito é um ato condenável, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, por que nós deveríamos fazer? Tá entendendo? Se Deus não faz, o que nós vamos fazer? O ponto de partida de tudo isso é o seguinte: o preconceito, gente, ele há gerações, dividindo, ofendendo, ferindo e principalmente
criando barreiras nos relacionamentos humanos. A sociedade nos tempos de Jesus também era muito preconceituosa. E o mestre buscava conscientizar as pessoas a demonstrar amor pelos pecadores e diferentes. Exemplos disso são a passagem do bom samaritano, a história da mulher adúltera, a conversa com a mulher samaritana. O profeta Samuel, quando foi à casa de Jessé, achou que o primogênito da família seria o novo governante de Israel, porque tinha porte, porque tinha jeito, porque tinha estilo para aquilo. Porém, Deus havia escolhido Davi, o filho mais novo, adolescente, que não tinha o porte, né? Segundo. Então, assim, você entende? O preconceito, ele sempre existiu. Ele sempre existiu. E existe até o dia de hoje, onde a gente traduz isso em diversas outras coisas também, né? Vem do preconceito em diversos outros lados também. Aqui a gente citou algumas coisas. Porém, nós devemos entender que até hoje existe, e existe de formas pesadas, inclusive. Então a gente vai entender dessa forma. Introdução, né? A introdução dessa aula vai dizer a seguinte coisa. O Senhor não discrimina ninguém, não nos trata desigualmente, ou seja, de maneira injusta ou preconceituosa. O preconceito é o conceito associado à discriminação do outro por causa de possíveis diferenças, às quais é atribuído um juízo de valor. E é essa questão, né? Cara, ser atribuído a um juízo de valor uma diferença. Sendo que todos nós somos diferentes um do outro, né? Mas enfim. É uma ideia formada com base em fatos que muitas vezes se apresentam sem fundamentos. Em situações de preconceito, o Senhor Jesus ele mostrou perdão e generosidade. Ponto. Jesus ele sempre se pôs contra... Perdão. Jesus sempre se pôs contra esse tipo de coisas erradas, né? O apóstolo Pedro compreendeu muito bem isso. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Atos 10:34 vai dizer isso. Quem se deixa influenciar pelo preconceito ou conceito antecipado, normalmente se prende mais à aparência do que ao real valor da pessoa. Um dos preconceitos mais conhecidos é o racismo. Até porque, por exemplo, existem lugares como os Estados Unidos, por exemplo, que até pouquíssimo tempo atrás, não faz nem 60, 70 anos atrás, os negros e os brancos andavam em lugares separados nos ônibus, pô. Isso é loucura. Tinha lanchonete que tinha o direito de não aceitar um negro. Então você entende que, tipo assim, não faz sentido nenhum. O preconceito ele é tão sujo que ele suja a história da humanidade. Pra você ter o nível da percepção do quão sujo é. Ele suja a história da humanidade. Enfim, até porque também o maior ditador da história era mega preconceituoso e os seus ideais eram apontados nisso, inclusive, né? Nem preciso falar sobre Adolf Hitler. Mas enfim. Entendendo o preconceito. Existem preconceitos de diversas formas, inclusive aqui a gente vai falar sobre racial, social, religioso, sexual, enfim. E aí a gente vai estar explicando, e, por exemplo, Adolf Hitler era preconceituoso em quase todos esses âmbitos. Mas enfim, existem vários tipos de preconceito, né? O ponto 1 vai falar sobre isso. E é bem provável que a maioria de nós já tenha sido alvo nesse tipo de injúria em algum momento da nossa vida. Assim, para nos prepararmos melhor para vencer esse desafio, vamos conhecer alguns dos seus tipos, né? Tem o preconceito racial, racismo, né? Provocado por diferenças na cor de pele ou étnica. Algumas pessoas se julgam de raças superiores, acreditando que têm superioridades biológicas, culturais e morais. Isso conhecido como também etnocentrismo, né? E exemplo disso foi o nazismo, que acreditava que era uma raça pura, era uma raça diferenciada, a raça que estava acima das outras, a raça que estava à frente das outras. Sendo que não faz nenhum sentido isso. Todos nós somos iguais perante a Deus, todos nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Então, isso não vem nada, nem um pouco ao caso. Enfim, o nazismo ele dizimou milhares de judeus durante a Segunda Guerra Mundial
inclusive tendo isso em mente de que eles eram uma raça superior, uma raça que estava acima das demais raças. E isso é pesado em um nível, gente, que vocês não têm noção, cara. Tem também o preconceito social, que é a discriminação do indivíduo pelo seu status social. É como se o fato dele ser pobre ou rico, da periferia ou do centro, da área rural ou da área urbana, pudesse determinar a capacidade intelectual, profissional ou produtiva de alguém. É aquele famoso, seu caipira, seu favelado, e por aí vai, né? Esse tipo de atitude faz com que muitas pessoas percam a oportunidade de emprego, por exemplo. Porque você estereotipa ela de uma forma como se ela não fosse capaz, em algum momento ela começa a acreditar que ela não é realmente capaz. Agora você consegue entender pelo menos um pouco do peso do preconceito? Você começa a colocar na cabeça de alguém que ela realmente não é capaz daquilo que ela está tentando alcançar, daquilo que ela almeja. E aí, se ela colocou aquilo ali na cabeça dela, ela acaba se auto-sabotando sem perceber. Sabia disso? Olha o peso de que às vezes uma palavra tem. Uma palavra, não precisa nem ser muita coisa, uma palavra. Então isso a gente tem que tomar cuidado. Existe também, gente, o preconceito religioso, que ele parte do princípio que uma religião é melhor que a outra, não levando em consideração o direito do crédito de cada indivíduo. Igual, por exemplo, nós cremos que o único meio de salvação é Jesus. Nós cremos nisso, correto? Aqui eu e você, nós estamos na mesma folha, na mesma página. Correto? Correto. Porém, gente, isso não nos dá o direito de apontar o dedo para alguém e tirar o direito dessa pessoa crer em outra coisa. Não nos dá o direito de apontar para alguém e falar assim, não, você tem que crer no que eu creio e acabou. Você tá entendendo? Aonde eu quero chegar aqui? Enfim. O Estado brasileiro ele é considerado laico. Ou seja, desvinculado de qualquer confissão religiosa. O que dá a todos os cidadãos o direito de escolher a própria religião sem sofrer represálias. O nosso Estado, a nossa República Federativa, ela é laica. Então, se ela não tem nenhuma fé confessada, quem somos nós para apontar o dedo na cara de alguém e falar assim, não, você não pode crer nisso aqui porque só Jesus salva? Sim, nós entendemos isso e cabe a nós alertarmos a todos, mas de uma maneira deixando muito claro que nós respeitamos e não julgamos o credo de um dos outros. Nós estamos aqui para respeitar e amar uns aos outros, independentemente do que a pessoa crê. A pessoa até a pessoa fica atacando, meu Deus. Pois é, Jesus ele veio e amou essa pessoa também. Então assim, nós não devemos fazer isso. E por fim aqui dos preconceitos citados aqui na aula, né? Nós temos o sexual também. Em algumas culturas as mulheres são profundamente discriminadas, ocupando uma posição inferior ao homem em todos os aspectos. Isso já acontecia, né, no dia de Jesus, mas ele fez questão de tratar bem as mulheres. Tanto que elas foram expressivas no ministério do mestre. Até o fim do ministério do mestre, existiam mulheres ali no meio. Então, assim, Jesus ele vem quebrando os... Você percebe que Jesus ele é tão perfeito que ele vem quebrando os preconceitos desde a época dele? Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. O comportamento preconceituoso, gente, ele é revelado pela maneira de agir com o outro. O verdadeiro cristão, ele deve aprender com Deus que não se deve fazer acepção de pessoas, pois todos nós somos um perante ao Pai. Quer servos ou livres, nós somos só um perante Ele. Diante do Pai, nós somos só um. Então, assim, no Sermão da Montanha, Jesus ele nos apresenta alguns princípios cristãos, né? Alguns princípios ali de Deus em si, que devemos seguir. Contudo, ele nos alerta também que sofreríamos preconceitos, injúrias e seríamos perseguidos, né, por nossa crença. Ainda assim, disse que nós devemos nos alegrar quando isso aconteceu. Quando isso acontecer, né, no caso. Porque isso quer dizer que nós estamos sendo o centro da vontade dele, cara. Quando as pessoas nos descredibilizar por conta da nossa fé, ou por conta de quem nós seguimos, ou por conta de nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós estamos sendo perseguidos pela palavra de Deus, tá tudo certo.
Ponto 2. Recusando rótulos. A homossexualidade é apontada na Bíblia Sagrada como um comportamento que foge dos desígnios divinos. Porque Deus ele criou o macho e a fêmea para que se relacionassem complementando um ao outro e povoassem a terra. Gênesis 1, 27 e 28. O relacionamento homossexual ele está na lista dos pecados sexuais abordados em Levíticos, sendo considerado um comportamento abominável, tá? Bom, tratado como torpeza, em Romanos 1, 27, e impedimento que possibilita o seu praticante entrar no reino celestial, em 1 Coríntios 6, 10. Por causa dessas orientações bíblicas, movimentos favoráveis ao comportamento homossexual têm feito muito esforço para rotular os cristãos de homofóbicos. Que na sua origem, né, refere-se à doença dos que chegam a matar por ódio ou transtorno mental a quem se relaciona com uma pessoa do mesmo sexo. Hoje, porém, este conceito ele tem sido distorcido para punir, né, qualquer pessoa que coloque contra comportamentos homossexuais de homens e mulheres. Então, assim, como cristão, gente, a gente sabe, nós sabemos, que qualquer pecado sexual carece da graça de Deus. Mas, nem por isso vamos alimentar, né, o sentimento de ódio ou desejo de morte para que essas pessoas morram. Por outro lado, a não aprovação da prática da homossexualidade não faz dos cristãos pessoas homofóbicas. Simplesmente seguimos as escrituras e ponto, como regra de fé e de comportamento. Um direito de credo assegurado pela Constituição Federal, inclusive, tá? Nós temos o direito de acreditar nas nossas visões e nas escrituras sagradas e ponto, tá? As escrituras, gente, elas nos ensinam que a homossexualidade é pecado e que todo pecado pode ser vencido na cruz. Ponto. Aí, a felicidade, a alegria foi vencida, agora resta a gente largar. Deus, ele nos dá o direito de escolha. Por isso, nós não devemos odiar ou perseguir alguém por ser homossexual. Devemos amar e anunciar a mensagem da cruz a todas as pessoas, independentemente da sua prática. Porque a salvação, gente, ela é para todos. Inclusive o preconceituoso, sabia? Então, assim, a graça pode alcançar. A graça pode alcançar. Com certeza, gente, Deus, ele ama o homossexual. Ele ama o preconceituoso. Ele ama todos. Mesmo não validando o sexo entre iguais. A despeito do apoio político a favor da causa homossexual e igrejas que aprovam o comportamento homossexual, a vontade de Deus para a humanidade não muda, independentemente disso, né? A palavra de Deus não muda e os valores cristãos também não mudam. Então, gente, é só a gente permanecer firme e é isso. Enfim. E é isso, né? Etimologicamente, a palavra homofobia ela é composta por dois termos distintos, né? O homa, que significa igual, e phobos, que significa medo, aversão ou fobia, né? Como esse não é o caso da maior parte dos cristãos, devemos recusar esse rótulo. O rótulo não é nosso, gente, não é pra gente. E isso não significa recusar o rótulo de homofóbico, não significa que nós estamos recusando uma pessoa homossexual. Tá bom? É importante também ressaltar isso. E o ponto 3 pra gente encerrar aqui. Em Jesus, gente, não há diferença. Eu quero pagar. Parei. Não vou nem continuar. Brincadeira. Em Jesus não há diferença. Vários tipos de preconceito já existiam nos tempos de Jesus. Como o preconceito racial contra os samaritanos, o preconceito social contra os publicanos, o preconceito contra os doentes, e ainda o etnocentrismo, isso é, né, quando alguém considera o seu grupo étnico ou a sua cultura acima de todos os outros, também tem essa. Também já tinha na época de Jesus, cara. O próprio Jesus foi vítima de muitos preconceitos. Mas apesar disso, seus ensinamentos e a sua vida abalaram os alicerces da sociedade da sua época. Ele sempre se posicionou contra o preconceito. Mesmo sendo alvo de tantas discriminações, foi exemplo de humildade e solidariedade com os discriminados. A especialidade de Jesus, gente,
é amparar os excluídos, tratando-os a todos com dignidade. Portanto, Cristo ele é o padrão a ser seguido por nós, cristãos comprometidos com a palavra dele. Se Jesus, que é perfeito, não julga as pessoas, quem somos nós para julgar? Se ele sofreu discriminação sem revidar e ainda assim amou os seus escarnecedores, quem somos nós para quem faz diferente? Ele é o nosso maior exemplo de amor. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. João 6,37. Arrependimento e fé são as únicas exigências de Jesus, cujo desejo é que ninguém se perca e que todos cheguem ao conhecimento da graça ofertada à humanidade. Arrependimento e fé, gente, é a única coisa que ele exige. Nós não devemos nada a ele. Eu devo a minha vida inteira para ele, porque eu sei de onde ele me tirou. A frase "nós não devemos nada para ele" saiu da boca de um influencer recentemente. E aqui eu quero reiterar contra essa frase, porque eu devo a minha vida a quem me salvou, a quem me buscou. E eu sei de onde ele me tirou, para que eu estivesse hoje afundado nessa graça maravilhosa que me salva todo dia. Deus ele nunca negociou o pecado, nem baixou seus padrões para atender às exigências humanas. É uma época de inversão de valores. A mídia permissiva e a sociedade alienada do Criador querem nos impor práticas contrárias à palavra de Deus. Contudo, nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas devemos transformar nós mesmos pela renovação do nosso entendimento no Espírito Santo. Então aí sim a gente pode aproveitar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entendendo que, por mais que o mundo venha falar contra, venha falar que nós não devemos nada para Deus, e nós, cara, a graça ela nos alcançou de uma forma tão tremenda, que sim, muitos de nós não pedimos, mas ainda assim, nós fomos alcançados. Nós nem merecemos, mas ainda assim fomos alcançados. Enfim, o que a gente pode concluir dessa aula, né? Desde a queda, o pecado ele perverteu a natureza humana. Por isso, Jesus ele insiste em nos ensinar a amar o próximo. Ele nos deu uma regra de ouro, lá em Mateus 7,12. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lo também vós. Este tipo de pensamento por si só já acaba com qualquer argumento a favor do preconceito, pois ninguém quer ser discriminado por coisa alguma. Mas enquanto isso não acontece, vamos fazer a nossa parte, respeitar o outro em prol da boa convivência e do caráter cristão. Não fiquem de fora da próxima aula, porque você adolescente, o que você quer fazer da vida? Qual a profissão que você quer seguir? Pois é, falaremos sobre isso semana que vem. Estejam aqui, que Deus, em Cristo Jesus, abençoe essa semana, que você seja uma bênção e que você não seja preconceituoso. Deus abençoe.